Graça e paz a todos. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus, porque nós estamos na casa do nosso Deus, junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, então tendo o coração alimentado, dirigido pela palavra do nosso Deus. E nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens Coração em Reforma. Neste mês da Reforma Protestante, nós intitulamos uma série aí para os domingos deste mês como Coração em Reforma, observando como é que os 5 solas, os 5 somentes ditos por Martinho Lutero, eles podem e devem nos ajudar e reformar a nossa vida, o nosso coração ainda hoje. Então a Reforma Protestante que aconteceu no ano de 1517, ela faz sentido para nós se os pilares da fé ainda continuarem ecoando nas nossas vidas e alimentando a nossa alma, instruindo o nosso coração para a glória do nosso Deus. E hoje nós falaremos sobre um coração em reforma por meio da fé. Então, Lutero apregoou as 95 teses na porta da igreja da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e, resumidamente, das 95 teses, ele colocou 5 pontos, dos quais hoje nós falaremos sobre o terceiro, o somente a fé, ou o sola fide. E, meus irmãos, qualquer pessoa que deseja ganhar massa muscular, ficar forte, né? Essa semana estava tendo, eu acho que o campeonato mundial de fisiculturismo, né? Então, qualquer pessoa que deseja ficar forte, ganhar massa muscular, a primeira coisa que ela faz é se matricular numa academia, né? Ela vai para a academia, então ela começa a fazer exercícios, e aí então ela passa por um nutricionista, ela vai receber uma alimentação balanceada, vai fazer uma suplementação para potencializar o ganho de massa muscular, certo? Só que o contrário também acontece. Qualquer pessoa que deseja perder peso vai se matricular numa academia, e aí vocês não olhem para mim, porque esse não sou eu. E ele vai passar por um nutricionista, e ele vai receber uma dieta, e ele vai fazer uma suplementação para fortalecer a sua saciedade, aumentar a sua saciedade, para potencializar a sua perca de peso. Vai minimizar o gasto calórico, né, o ganho calórico, então ele vai potencializar a sua perda de peso. E é interessante, irmãos, que no período da Reforma, era ensinado que era necessário crer em Jesus para a salvação, era necessário, de fato, ter fé em Jesus, só que precisava fazer algumas outras coisas para potencializar o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então, no período da Reforma, era ensinado que, sim, a fé em Jesus salva, mas precisa de alguma coisa a mais para potencializar essa fé e mover Deus para nos salvar de verdade. Então esse foi um dos pontos doutrinários que a igreja romana, que Lutero combateu ao apregoar as 95 teses, ele combateu com um dos pontos sendo o somente a fé, ou nós somos justificados somente pela fé, não precisa potencializar a fé para ser justificado. Nós somos salvos somente pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não precisa de suplementação da fé para que nós possamos ser salvos por Jesus. Será que hoje nós vivemos diferente de 1517? Será que o meu e o seu coração estão satisfeitos com a fé somente para a salvação? Será que de fato a nossa alma, ela aceita que somente pela fé nós somos salvos? Ou será que nós ainda precisamos de uma reforma no coração que acontece
somente pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Para a gente conduzir essa reflexão, eu quero andar com vocês ancorado no texto de Romanos capítulo 4, e eu peço que vocês abram comigo, Romanos capítulo 4, e eu farei a leitura até o verso 12, todo o capítulo 4 trata-se desse assunto, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12, ouça com fé a palavra de Deus, nesta manhã, que diz o seguinte: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças por tua bondade, te damos graças porque podemos adorá-lo, podemos bendizê-lo, podemos exaltá-lo diante da sua glória e de tamanha beleza exposta a nós na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque nós estamos diante da tua palavra, que é a tua voz sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações nessa manhã, e nós queremos ouvi-la com simplicidade, com sinceridade e também atentos para perceber o que o teu Espírito nos diz nessa manhã. Deus, dê a nós a calmaria na alma, aquieta os ruídos da nossa alma, cativa a nossa mente na tua palavra, para que possamos, ó Deus, ouvi-la e responder a ela conforme o Senhor nos instrui. É assim, meu Pai, que eu agradeço ao Senhor e oro junto dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paulo, ele escreveu a carta aos Romanos como um grande tratado teológico, como a exposição de sua teologia. A igreja de Roma não conhecia Paulo, e eles vão conhecer Paulo através dessa carta. Então Paulo é detalhista, é específico sobre o que ele crê a respeito da pessoa, da obra de Jesus Cristo e da Escritura, da palavra de Deus, de tudo que ele obteve não só de conhecimento, mas de experiência com Deus, com o Espírito de Deus na sua caminhada. Paulo expressa aqui na carta aos Romanos, e do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai deixar bem claro e bem fundamentado a doutrina da salvação, né? Ele clareia mesmo detalhadamente como é que Deus salva,
qual é a ordem da salvação, o que acontece para que Deus nos salve, qual é a nossa condição, quem é o nosso Deus. Então ele detalha isso do capítulo 1 até o capítulo 11. E do capítulo 12 ao capítulo 16, que é o final da carta, Paulo vai mostrar como é que essa salvação que Deus dá ao seu povo deve ser executada na vida prática. Como é que a igreja deve viver agora, tendo sido salva por este Deus, por este Cristo e por esta obra. Então, ele é uma primeira parte, entre aspas, mais teórica, e uma segunda parte, entre aspas também, mais prática, como é que a igreja caminha de forma prática. Só que a doutrina central da carta, se fôssemos resumir, o que é que Paulo diz de central na carta toda, é a doutrina da justificação pela fé. Como é que Deus salva? Como é que Deus justifica? Como é que Deus torna justo diante dele mesmo pecadores como eu e como você? E ele expressa que é somente pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o capítulo 4 aqui, que nós lemos, tem como assunto central a justificação pela fé. Tem como foco central como é que Deus salva pela fé. E é olhando aqui para este texto que eu gostaria de refletir com vocês sobre um coração em reforma pela fé. Será que o nosso coração precisa ser reformado pela fé hoje? Ou será que a fé pode continuar reformando o nosso coração ainda hoje? E se sim, como é que isso pode acontecer? Como é que a gente pode observar aqui princípios que são importantes para nós, para que a gente caminhe e ande neles, segundo o que Deus nos ensina, através do que o apóstolo Paulo nos escreve aqui. E o texto nos ensina aqui, em primeiro lugar, que não há nada que se possa fazer para ser salvo. E esse é um grande dilema para nós, que vivemos num mundo de conquistas, onde nós almejamos, desejamos, e então lutamos para alcançar e alcançamos. Só que este texto nos ensina que no que diz respeito à salvação, não há nada que se possa fazer da nossa parte. Esse também era o grande dilema de 1517. No período da Reforma, a Igreja Romana ensinava que era necessário crer em Jesus, como eu disse, para ter os pecados perdoados, para sermos salvos. Só que a fé em Jesus, ela não era suficiente para salvar o pecador completamente de seus pecados. Por isso, então, indulgências eram vendidas para garantir o perdão de pecados e garantir a salvação. E aquela frase é bem verdadeira do historiador, que diz que um dos clérigos sempre dizia, que quando a moeda batia no fundo do gasofilácio, era-se a certeza de que uma alma estava se adentrando ao céu. Era de fato uma troca com Deus, era uma conquista da salvação por meio da compra das indulgências. Então, não só isso, mas também por meio das penitências que eram impostas, e as penitências eram impostas por dois motivos. Primeiro, para a mortificação da carne, para que tivessem vidas de santidade. Se você lê livros que contam a história do cristianismo do começo até os dias de hoje, e tem um bom livro que chama O Cristianismo através dos Séculos, ele conta desde o início até os dias de hoje, até o século 21, a gente vê relatos de que muitos queimavam as pontas dos dedos para não ter tato sensorial com o sexo oposto e não ser tentado pela sexualidade. E tinha muitas outras coisas, muitos outros tipos de penitência que eram para mortificação da carne, mas também como um tipo de pagamento pelo pecado
que havia sido cometido. Então, a penitência tinha por objetivo mortificar a carne, mas pagar um pecado que já havia sido cometido. E para garantir, se não fosse suficiente a indulgência, se a penitência não fosse suficiente, a gente tinha o purgatório, que de fato era ensinado que após a morte, a alma ia para o purgatório como uma sala de espera, né? E passava um período de purificação pelos pecados que haviam sido cometidos. E esse é um problema diante da Escritura, porque Paulo parece prever uma reforma, não em 1517, mas nos anos 57 e 58, ali mais ou menos, quando a carta aos Romanos havia sido escrita. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele sabia que os crentes judeus também eram tendenciosos a rejeitar a salvação dos gentios, daqueles que não vinham da linhagem do povo de Israel. Por quê? Porque a salvação para eles era de fato pela fé em Jesus, mas eles também acreditavam que algumas coisas da lei precisavam ser cumpridas. Alguns rituais da lei precisavam ser cumpridos. E aqui no texto fica claro que a ideia é a circuncisão. É que no 8º dia, todo menino nascido deveria cortar o seu prepúcio, como um sinal do pertencimento ao povo de Deus. Esse era o motivo da circuncisão no Antigo Testamento. Só que os judeus que faziam parte da igreja de Roma, eles também acreditavam nisso. E Paulo pressupõe esse pensamento da igreja romana e ele fundamenta a sua teologia exatamente desta forma. Então, ele de fato sabia que os judeus da igreja de Roma criam sim em Jesus, mas também achavam que o cumprimento de alguns atos da lei era necessário para a salvação. Então, Paulo, no capítulo 3 aqui da carta, ele vai falar que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém é bom o suficiente para conquistar, para alcançar a salvação, e seja judeu ou gentio, todos estão separados de Deus, distantes de Deus, e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque Adão foi o representante da humanidade. Adão é conhecido como o cabeça federal, aquele que representa toda a humanidade. E o pecado de Adão, ele afeta toda a humanidade, porque todos somos descendência de Adão e de Eva. Então, pelo fato de Adão ser o nosso representante legal diante de Deus, lá no início, então Paulo argumenta que não tem como o homem ser justo diante de Deus por sua própria força, ou por ser circuncidado, ou por ser bondoso, caridoso. Era impossível o homem se tornar justo, ser justificado diante de Deus. E aí no final do capítulo 3, Paulo começa a clarear as ideias. Ele começa a falar então, mas tem uma justiça que veio sobre nós. E essa justiça, ela não veio da circuncisão ou da incircuncisão. Ela não veio do cumprimento da lei ou da falta do cumprimento dela. Ela veio a nós por meio de Jesus. E eu quero ler com vocês o texto de Romanos 3, de 22 a 28. Que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, do resgate que há em Cristo Jesus,
Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Paulo não está aqui desqualificando a obediência à lei. Ele só está dizendo que pela obediência à lei, nenhum homem poderia ser justificado, porque a lei foi dada aos homens para mostrar que eles eram pecadores e precisavam de uma graça de fora, de um favor de fora para vir a eles. Então, nenhum homem conseguiria cumprir toda a lei para alcançar salvação. Esse é o objetivo da lei. A lei veio, Paulo vai dizer, para que o pecado abundasse, para que o pecado fosse ressaltado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque em Cristo Jesus nós então podemos ser salvos. E ao abrir a porta aqui da justificação somente pela fé, Paulo agora vai usar como exemplo aquele que todo judeu tinha como base de sua crença, base de sua fé, Abraão, que era o pai da fé de todo judeu. Lembram que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus forma um novo povo por meio de Abraão, depois da Torre de Babel, depois de tudo das línguas serem divididas, Deus chama Abraão e forma um novo povo. Ali começa a nação de Israel. A nação de Israel começa no capítulo 12 de Gênesis. E Paulo vai usar o princípio de tudo, Abraão. E ele vai dizer que se fosse necessário cumprir a lei, cumprir algum ritual, cumprir algum sacrifício, e até mesmo a circuncisão para a salvação, o povo tinha um problema então com Abraão desde o princípio. Porque Abraão, ele é chamado antes da lei. A lei é estabelecida a partir de Êxodo capítulo 20. Então, Abraão foi chamado antes da lei. E aí Paulo agora abre as janelas da compreensão da justificação pela fé. Os versículos de 1 a 3 do capítulo 4, ele diz o seguinte: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, olha, as obras de Abraão, os feitos de Abraão, não o salvaram, não deram a ele a vida eterna com Deus. Abraão creu. E o que é crer? Crer, porque a fé, todo mundo tem fé. Qualquer lugar que a gente chegar e perguntar, você crê? Alguém vai dizer, creio. Eu creio em alguma coisa, eu creio em alguém, eu acredito em alguma coisa. E de fato, fé, de modo geral, é isso. É acreditar em algo, acreditar em alguém, depositar a confiança em algo ou alguém. Só que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado. Essa é outra palavra importante. Creditado significa imputado, ou seja, transferido para sua conta, um crédito de justiça. Por causa da fé de Abraão, Deus transferiu para a conta dele um crédito de justiça. Então Abraão, ele olhou e depositou a sua fé na promessa de Deus, na promessa daquele que viria e abençoaria todas as nações, como foi lido aqui no capítulo 3 de Gálatas. Abraão creu na promessa de Deus de que
viria um Messias, um Salvador, o Filho de Deus seria enviado e abençoaria todas as nações. E isso foi suficiente para a sua justificação, para que ele se tornasse justo diante de Deus. E é interessante que Jesus mesmo falou isso no capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele foi questionado a respeito de ser maior do que Abraão. E aí então Jesus falou, não sou somente maior do que Abraão, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão sabia que eu viria, Abraão creu na promessa de Deus de que eu viria, e ele se alegrou, ele depositou a sua confiança nessa promessa, e ele foi salvo, e ele se alegrou, porque sabia que de fato a promessa de Deus se cumpriria. Só que quando Jesus fala isso, os judeus ficam todos balançados, né? E eles perguntam, mas como é que o senhor aí, tendo menos de 50 anos, pode ter visto Abraão, ou Abraão ter visto o Senhor? E aí Jesus falou, vocês não entenderam nada. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o que sou. Essa palavra eu sou, é a palavra de fato Yahvé. Aquele que era e sempre foi. Aquele que é e aquele que sempre será. É a mesma palavra de quando Deus chama Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou, o que era, o que é e o que será para sempre. Antes de Abraão existir, eu sou. E aí Paulo fundamenta a sua ideia de justificação pela fé, mostrando que de fato a fé é o oposto de trabalho, é o oposto de obras. De fato é não trabalho, é o que ele vai dizer agora nos versículos de 3 a 5, de 4 a 5, aliás. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, pois quem trabalha merece receber, correto? Não é considerado como favor, mas como dívida. Então quem trabalha merece receber. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, tem fé, deposita sua confiança em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Então, Paulo argumenta, fé não é obra, fé não é trabalho, fé não é circuncisão, fé é confiança na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que nos torna, que nos declara justos diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, a justificação pela fé, ela é um ato de Deus para conosco. É o justo pelos injustos. E aí então nós somos declarados justos diante de Deus. Por isso, não há nada que possamos fazer para sermos salvos. É Deus quem opera a salvação do princípio ao fim. É Deus quem orquestra a salvação do princípio ao fim. Por sua graça, Ele abre a nossa compreensão para que nós enxerguemos quem somos. Por sua bondade, Ele nos dá fé. Ele nos dá fé, é um dom de Deus a fé. É uma dádiva de Deus, para que nós possamos crer na pessoa e na obra de Jesus para a salvação. Então, olha, é diferente de ter uma experiência com Jesus na nossa conversão. Eu tive uma experiência com Jesus, eu senti algo que me mostrava que de fato eu era pecador e precisava de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. É diferente, aqui é um ato que é dado a nós, é feito em nosso favor. Se cremos em Jesus, de fato, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele pagou a nossa dívida naquela cruz, nós somos salvos. Então não precisa sentir, nós apenas cremos naquilo que Deus diz por meio de sua palavra. Nós temos sim a garantia disso, ainda que não sintamos nada. Deus nos garante que pela fé nós somos tornados justos diante dele por meio de Cristo.
Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer que aquele que não tinha pecado foi feito pecado em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, é uma substituição que acontece. Jesus morre no lugar em que nós deveríamos estar, e Ele nos derrama sobre nós da sua justiça perfeita. Então Deus olha para nós agora e não nos vê mais aqueles que não conseguem mais se achegar a Ele por causa do pecado, mas Ele olha para nós e Ele vê que de fato nós fomos declarados justos por causa do que Cristo fez em nosso lugar. E diante de tantas ofertas de fé, meus irmãos, que nos são apresentadas nos dias de hoje, diante de tantas ofertas de fé que nos são trazidas nos dias de hoje, como é que está a sua fé? Você de fato crê, do fundo do seu coração, no íntimo de sua alma, que não há nada a ser feito para a salvação, a não ser crer em Jesus Cristo e na obra que Ele fez em nosso lugar naquela cruz? Você crê que o seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus, e que naquela rude cruz, Ele tornou a mim e a vocês, homens e mulheres indignos, pecadores, merecedores da ira de Deus, Ele nos tornou justos diante do nosso Pai? Você crê nestas verdades de todo o seu coração? Ou você ainda acha que você precisa fazer alguma coisa, que é necessário você ter um tipo de fé em alguma outra pessoa, que é necessário você produzir algum tipo de fé para que as coisas aconteçam, que é necessário você produzir um tipo de fé para que Deus olhe para você e diga: ó, aquele lá, aquela tem fé, eu vou salvar, porque ó, aquele está mostrando que está tudo em dia. Ou não, você humildemente só recebe a dádiva de crer em Jesus Cristo e confia que é suficiente para que a sua alma, sim, entre no céu, hoje, agora e de uma vez por todas até a eternidade? Você crê nisso? O texto continua, irmãos, e ele continua nos ajudando a refletir sobre mais algumas coisas. E aqui, em segundo lugar, a gente começa a refletir também que não há nada que se possa fazer para ser mais ou menos amados por Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa reformar na nossa fé, no nosso coração, é que não há nada a ser feito para que Deus nos salve, senão a fé em Cristo Jesus, somente pela fé. Mas a segunda coisa que nós devemos reformar no nosso coração é que não há nada a ser feito para que Deus nos ame mais ou nos ame menos. E essa também, irmãos, era uma questão em foco em 1517. Havia uma hierarquia espiritual. Haviam nós, o povo, né? A raspa, e havia as hierarquias espirituais. Então, diante das hierarquias espirituais, haviam aqueles que estavam mais próximos de Deus e aqueles que estavam mais longe de Deus. Aqueles que Deus queria mais bem, né, melhor, e aqueles que Deus não queria tão bem assim, precisavam ainda se esforçar um pouco mais para que Deus os aceitasse. Havia aqueles que eram amados por Deus e aqueles que pensavam assim: nós não somos amados por Deus, porque nós não conseguimos fazer tudo o que aqueles homens fazem. Então havia uma hierarquia e subentendia-se de fato que Deus amava alguns mais e outros não. Paulo também lida com essa questão na carta aos Romanos, no texto que a gente leu aqui. Só que Paulo não vai lidar com indulgências e não vai lidar com purgatório. Paulo vai lidar aqui com a circuncisão. Como eu disse, no 8º dia, todo judeu
deveria, como símbolo da aliança, deveria cortar o seu prepúcio, os homens, para que ele então de fato fosse visto como alguém que pertencia ao povo de Deus. E olha o que diz aí o capítulo 4 da carta aos Romanos, dos versículos de 6 a 10. Davi dizia a mesma coisa quando fala, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então essa é a fala de Davi no Salmo de número 32, né? Quando ele de fato sente, experimenta o perdão de Deus, né? E aí então o texto continua: destina-se essa felicidade que Davi disse apenas aos circuncisos, aqueles que passaram pela circuncisão no 8º dia, ou também aos incircuncisos, o povo gentil, nós, que não passamos pela circuncisão no 8º dia? Paulo pergunta, e ele responde: já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. E aí ele pergunta de novo, retoricamente, para ajudar o povo a entender: mas sob quais circunstâncias então? Se a fé foi creditada por justiça, sobre quais circunstâncias? Antes ou depois dele ter sido circuncidado? Porque quando Isaac nasceu, é quando inicia-se a aliança da circuncisão, capítulo 17 de Gênesis. Abraão teve que ser circuncidado depois de velho, e Isaac no 8º dia, e aí então começa-se a circuncisão. Então Abraão, ele recebeu salvação antes ou depois da circuncisão? Aí Paulo responde: não foi depois, mas antes, que foi pela fé, não foi pelas obras, não foi pelo ato de se circuncidar. A circuncisão era só um sinal de que de fato ele pertencia ao Deus que ele creu, à promessa que ele creu. Esse era o ato da circuncisão. Então agora, Paulo usa esse ato da vida de Abraão, que era o pai da fé, como um testemunho de que a justificação era somente pela fé. Abraão havia sido justificado, amado e perdoado antes da circuncisão, não depois. Então a circuncisão para o judeu era importante, mas ela não era suficiente para salvar. A salvação era exclusivamente pela fé. Sola fide, somente pela fé o homem é salvo, é justificado de seus pecados. Paulo diz isso no capítulo 5 aqui da carta aos Romanos, no versículo 1, ele fala assim: olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por meio da circuncisão, não é por meio do sacrifício de animais, não é por meio da guarda de dias, não é por meio de pagamento de indulgências, mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está deixando claro que não há nada que pudesse ser feito para que os romanos fossem mais ou menos amados por Deus, pois uma vez que a fé fosse depositada em Cristo, Deus de fato, de certeza, declararia justo todos aqueles que crescem no nome do Filho, no nome do seu Filho, e os amaria para sempre, nem mais e nem menos, os amaria para sempre. E Jesus garantiu esse amor até o fim. No Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1, quando começa a acontecer ali o movimento e a preparação para os dias da Páscoa, da festa da Páscoa, Jesus então, quando viu que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E foi até o fim de sua vida terrena, mas até
a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 28, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja questionando se Deus continua te amando da mesma forma. Se Deus ainda olha para você com olhos de amor, porque você tem lutado contra pecados que te roubam, porque você tem perdido a batalha contra o pecado, porque você tem se rendido completamente ao pecado, e você tem se sentido completamente culpado, culpada e indigno do amor de Deus, e não só indigno, mas também longe do amor de Deus. Deus não me ama mais pelo que eu tenho feito. Talvez você esteja pensando que Deus diminuiu o seu amor por você. Saiba que isso não aconteceu. Uma vez que você depositou a sua fé em Jesus Cristo para a salvação, você continua sendo amado, você continua sendo amada, você continua sendo justificado, você continua sendo justificada, você continua sendo perdoado e você continua sendo perdoada, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Você precisa confiar no perdão de Deus e mergulhar e imergir neste amor que vai te ajudar a viver uma vida de santidade. Deus ama todos aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Ama quando nós tropeçamos, ama quando nós caímos, ama quando nós retornamos, mas Ele não diminui o seu amor em 1 milímetro sequer, em nada. Deus não é como nós. Deus não é como nós. O amor de Deus não é como o nosso, condicional. O amor de Deus é derramado sobre nós pela graça, pois Deus derrama seu amor por nós, Romanos 5:8, tendo Cristo morrido em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Deus continua amando a cada um de nós, mesmo quando nós pensamos que o seu amor diminuiu. Mas talvez você não é aquele que pensa que o amor de Deus diminuiu por você, mas você pode ter em mente que algumas coisas que você faz para Deus pode fazer Ele te amar mais. Eu sei que Deus me ama, mas se eu fizer algumas coisas, se eu praticar algumas práticas, Ele vai me amar muito mais. Talvez você acha que você pode ser mais aceito ainda por Deus. Acho que se eu fizer algumas coisas a mais, Deus ainda vai me aceitar melhor com carta branca. Pode entrar, vem. Só que não é isso que acontece, irmãos. Uma vez que Cristo é o alvo da sua fé e da sua confiança, Deus continuará te amando. Você continuará sendo justificado uma única vez, perdoado continuamente e salvo eternamente, somente pela fé. Por mais nada, somente pela fé na obra de Jesus Cristo naquela cruz. Isso significa, irmãos, que nós precisamos confiar em Deus. E isso não significa que eu e você não devemos buscar agradar a Deus. Isso não significa que eu e você não temos compromisso com uma vida de santidade. Isso não significa que eu e você não devemos de fato colocar o nosso coração diante de Deus para que o agrademos nas nossas obras, na nossa vida. Isso não significa isso. Pelo contrário, irmãos. Essa deve ser a nossa motivação para a busca de santidade. Essa deve ser a nossa motivação para uma vida que agrade a Deus e exalte e glorifique o nome de seu Filho Jesus.
porque nós fomos justificados, Deus nos tornou justos pela fé, porque nós fomos eternamente amados e perdoados, nós então vivemos na prática de boas obras para exaltar o nome daquele que nos salvou, daquele que nos chamou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Cristo Jesus. Então, irmãos, não é a força da sua fé que te salva, mas é a força daquele em quem você deposita a sua fé, Jesus. Não é pela força da sua fé que você se santifica, mas é pela força daquele em quem você deposita a sua fé, que você pode caminhar em busca da santidade dia após dia. Alguém já disse que uma fé forte traz o céu para a sua alma, mas mesmo você, em sua fé fraca, essa fé leva a sua alma para o céu. A nossa fé forte não nos leva para o céu, traz o céu para dentro de nós, nos santifica, nos edifica, nos purifica, nos ajuda a caminhar. Mas a nossa fé fraca, a menor de todas, ela nos coloca onde a fé em Cristo Jesus coloca, na eternidade com Deus. Nós somos justificados pela fé. Então, pela fé em Cristo, nós somos e seremos salvos, amados e perdoados para sempre. E não há nada que eu e você possa fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Nós precisamos muito guardar isso no nosso coração. A gente vive uma dinâmica de fé e expectativa dentro das igrejas, de que se eu faço mais, Deus me ama mais, e se eu faço menos, Deus me ama menos. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, e confiar que Ele nos ama, nos amará para sempre da mesma forma, e isso nos motiva a viver então pela fé, conforme Ele nos ensina. E por fim, o texto aqui vai nos ajudar a refletir que nada na vida cristã é mérito. Nada, não é só a salvação que não é mérito, nada mais na vida cristã, nada na vida cristã é mérito, tudo é graça por meio da fé, tudo acontece pela graça por meio da fé. E essa também era uma ênfase de 1517, a salvação pelas obras, e havia muitas crendices naquele período. Ser salvo era uma conquista das obras que eram acompanhadas das crendices. O que é uma crendice? É uma crença popular, sem fundamentação, no nosso caso, escriturística, né? Na escritura, na palavra de Deus. Então, eram as superstições. Por exemplo, o clamor das almas por perdão de pecado no purgatório. Dizia-se que as almas clamavam por perdão no purgatório. Então, outra crendice era o alívio desses clamores por meio da compra das indulgências. E Lutero combateu essas crendices, dizendo: não, é sola fide mesmo, é somente pela fé. Não há clamor de almas após a morte. Não há nenhuma forma de saciar o clamor de uma alma sem Deus depois da morte. Nada, nada. Não tem indulgência que pague, porque após a morte, conforme a Bíblia diz, segue-se o juízo. Após a morte, nós esperaremos aquele grande dia. Então, a hora e o dia e o momento de crer não é depois da morte, é hoje, é agora. O sola fide precisa ser vivido e crido hoje, não amanhã, nem depois, ou quando estivermos dentro de um caixão, enquanto estamos vivos. E uma vez que cremos em Cristo, somos salvos, e se não cremos, somos condenados, e seremos julgados oficialmente para condenação diante de Deus.
Só que Paulo ele vai continuar agora o argumento sobre a circuncisão, deixando claro a mesma coisa, que não tem mérito nisso, não há meritocracia. Eu quero ler os versículos 11 e 12, e depois os versículos de 23 a 25. Os versículos 11 e 12 dizem assim: assim, ele, Abraão, recebeu a circuncisão como um sinal, como o selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Agora os versículos 23 a 25. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas a ele, apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo deixa claro que não é necessário cumprir nenhum rito do Antigo Testamento, porque não é mérito nenhum a justificação, a justiça de Deus, a vida do cristão, ela não depende dos méritos, a vida cristã é sempre pela graça, por meio da fé. Nada pode mudar isso. Toda a lei foi cumprida em Cristo na cruz. Então, crer que deveria ser feito alguma coisa a mais, era de fato crendice da parte da igreja de Roma aqui. A igreja romana, a quem Paulo escreve a carta, que cria que precisava também fazer alguma coisa, ela também andava nas suas crendices. Paulo reafirma, irmãos, que nada na vida cristã é mérito. Tudo brota, tudo na nossa vida, na vida do cristão, brota da fonte da cruz do Calvário. A fé em Cristo é a fonte que emana tudo o que temos para viver nesta terra. A fé em Jesus é o lugar de onde sai toda a nossa força, todo o nosso vigor, todas as nossas diretrizes para vivermos como cristãos na terra. Então tudo é graça por meio da fé. E o autor aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 11 sobre os heróis da fé. E quando a gente lê o capítulo 11, a gente pensa assim, bom, eles creram, mas creram em quem? Que fé foi essa? No que eles creram? Todos eles estavam ancorados na mesma promessa, no Deus que havia criado o mundo, o universo pelo poder de sua palavra, o Deus que havia criado o homem como a coroa de sua criação, o Deus que havia de fato punido o pecado do homem, separando ele da sua presença, mas o Deus que havia prometido que enviaria o descendente da mulher, para que este pisasse a cabeça da serpente, Satanás, para que os seus fossem resgatados, trazidos de volta, justificados pela fé na obra do Filho de Deus. Então, os heróis da fé, eles são os heróis da confiança em Jesus, os heróis da esperança em Jesus. Essa fé é a fé em Jesus Cristo. Em nossa vida cristã, irmãos, tudo de fato é pela graça e pela fé que nos foi dada. Nós podemos então crer em Jesus para a salvação, só que nós precisamos olhar se de fato nós temos vivido pela fé que a Bíblia nos ensina, na pessoa de Jesus Cristo, ou pelas crendices que nós vamos produzindo ao longo da nossa vida, de que de fato nós precisamos
pensar positivo. Então, não, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Não, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que as coisas vão andar. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas a fé no quê? Em quem? Que tipo de fé é essa? Ou é só um mantra que a gente usa da boca para fora para dizer, não, eu tenho fé. Será que é isso? Porque muitas vezes parece que é isso que acontece conosco. Parece que há uma crendice de que se a gente diz, não, eu tenho fé, nós vamos externalizar algo que vai produzir alguma coisa aqui fora, e não é isso. A fé que a Bíblia nos ensina, o justo viverá pela fé, é pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Essas são as palavras do profeta Abacuque, essas são as palavras do apóstolo Paulo no início da carta aqui, essas são as palavras de Paulo na carta aos Gálatas. O justo viverá pela fé. Mas essa fé não é pensamento positivo, essa fé não é um mantra, essa fé que o justo viverá é a fé em Jesus, é a fé que nos tornou justo. Porque pela fé eu me tornei justo, agora eu vivo de acordo com essa fé. Então toda a nossa vida brota da cruz e do túmulo vazio e do trono ocupado à direita de Deus, pelo Filho de Deus, que governa todas as coisas, e este é Jesus Cristo. Então o justo agora vive de acordo com a sua fé. Significa, irmãos, que agora nós, como justos, justificados pela fé, nós devemos andar em concordância com a nossa fé. Nós devemos depositar a nossa confiança em Jesus no dia bom e no dia mau. Porque se nós temos fé que o dia vai ser bom e o dia for mau, e aí acabou a fé? Ou nós não tivemos fé? Não, porque a nossa fé significa esperança, confiança numa pessoa que está conosco, que está em nós e que nos garantiu um futuro apesar das circunstâncias. Então, viver pela fé, o justo viver pela fé, significa de fato no dia bom e no dia mau, estarmos ancorados na fé em Jesus Cristo. Significa de fato que quando nós estamos alegres ou tristes, o nosso coração continua esperançoso em Jesus Cristo. Significa que quando nós estamos enfrentando enfermidades físicas, emocionais, problemas na família, a nossa fé continua ancorada na pessoa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé, significa isso. Nós estamos ancorados na pessoa de Jesus Cristo. Como é que nós temos enxergado, irmãos, a fé na vida prática? Como é que nós temos vivido a nossa fé? Será que ela é um meio para nos mostrar que alguma coisa vai ser produzida? Eu tenho fé, então eu vou alcançar. Ou será que nós estamos fé é descanso, irmãos. O salmista, quando ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou a mim, ele está dizendo, eu tive fé no Senhor, e ele se inclinou a mim. Então, fé é descanso, fé é não trabalho. O justo viver pela fé é descansar, não é trabalhar. É descansar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É descansar que nele nós temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Toda a nossa vida está nele. Então lembre-se que viver pela fé, irmãos, para mim e para vocês, muitas vezes vai ser andar na contramão do mundo. Viver pela fé vai ser confiar em promessas que para este mundo aqui é loucura. Isto é viver pela fé. Vai ser anunciar verdades que para este mundo é afronta. Vai ser encarar enfermidades, dor e sofrimento que
este mundo oferece alívio paliativo, mas nós sabemos que o verdadeiro alívio nós já temos pela fé. O alívio da nossa alma é depositar a esperança na eternidade e na glória que este mundo nunca vai desejar, mas que Deus colocou em nós o anseio por ela. Viver pela fé, o justo viver pela fé, é viver ancorado na certeza de que a roda gigante pode estar lá em cima ou lá embaixo. Cristo é a nossa esperança. Na vida e na morte, Cristo é a nossa esperança. Eu quero encerrar lendo com vocês o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhes tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos,
dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma tristeza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Pela fé, irmãos, pela fé. Fé não é crendice, fé é confiança no Deus eterno. Fé é confiança de que este Deus nos guiará em meio a covas de leões, em meio ao fogo ardente, em meio às necessidades, a fio de espada. Nós depositamos nossa confiança no Deus de toda a terra, no Cristo que venceu em nosso lugar. E Ele voltará, irmãos, e nos buscará, porque essa é a promessa. Nós não esperamos essa pátria, nós não esperamos essa morada, nós esperamos a pátria que está preparada para nós, na morada celestial, junto ao Pai das luzes, junto ao Rei dos reis e ao Senhor dos senhores, e é lá que nós viveremos eternamente com Ele. O justo viverá pela fé. O nosso coração precisa estar em constante reforma por meio da fé. Nós precisamos reformar a nossa fé, esta fé, na pessoa de Jesus Cristo, esse descanso, todos os dias de nossas vidas.